Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar que siga as nossas redes sociais. O Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o @Esportices e o nosso canal no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando também que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora, tá bom? A gente está esperando você. Bom, torcida rubro-negra, está começando mais um Rádio Esportices. Hoje nós vamos falar sobre como foi aí a partida entre Sport e Atlético Goianiense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E também vamos comentar aí sobre a situação da política no Sport Clube do Recife. Semana agitada, desistência do atual presidente de concorrer à reeleição, novas chapas, enfim, vamos aí jogar um pouquinho de luz nesse processo sucessório do Leão. Vamos nessa, porque hoje tem novidade, tem novidade na tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Vamos embora. Tabelinha rubro-negra. Fala torcedor, fala torcedora. Começando aí mais uma tabelinha rubro-negra, né? Uma tabelinha rubro-negra que vem aí depois de uma data tão importante, né? O último dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Uma data que infelizmente não tivemos nada o que comemorar. Data marcada aí pelos acontecimentos da morte aí do João Alberto lá no Rio Grande do Sul. A bárbara, né, morte do João Alberto. E a gente torce que as próximas datas, né, a gente quer que haja, né, esse respeito, que a gente tenha uma sociedade menos intolerante, menos preconceituosa. E ao contrário aí dos nossos comandantes, né, o racismo existe e aqui no Rádio Esportices nós somos um aliado, né, para combater qualquer tipo, né, de preconceito e dar vez e voz e nos mantermos aí aliados nessa luta tão importante para a nossa sociedade. Fica aí o nosso protesto, né, por tudo que aconteceu e a nossa indignação. Parabenizar o Sport Clube do Recife, né, que postou nas redes sociais uma mensagem falando do Dia Nacional da Consciência Negra. Esporte que sempre demora um pouquinho para se posicionar às vezes diante de certos assuntos, mas dessa vez foi rápido e lembrou desse dia tão importante. E vamos em frente. Tomara que dias melhores venham pela frente. Mas é isso, torcedor, torcedora. Rádio Esportices aí tá começando para falarmos aí da semana do Leão, essa semana tão importante aí, semana de jogo aí pela Série A. Semana difícil aí com mais uma derrota, mas derrota, eleições, tem muita coisa pra gente debater. Hoje, com aqui ao meu lado o Arthur Lima também, nosso comentarista, e com muito prazer e muita honra a gente dá aqui as boas-vindas à nova integrante aqui da equipe Esportices. Gabriele Lemos está aqui com a gente. Gabriele, um grande abraço para você, seja muito bem-vinda. Para nós é uma grande alegria termos você aqui agora como mais nova integrante da família Esportices. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Para mim é uma honra estar aqui com vocês e somar nesse projeto maravilhoso. O nosso prazer é nosso. Então, Gabi, se apresenta aí para a nossa audiência aí do Rádio Esportices, né? Você que agora é o novo reforço aí da casa. Faça aí as honras aí, se apresente. Então, gente, meu nome é Gabriele, tenho 24 anos, sou historiadora e pesquiso o futebol feminino. Estou agora também fazendo jornalismo e quero me especializar em jornalismo esportivo, né? Aí estou aqui recebendo essa oportunidade maravilhosa. Agradecer aqui
aos meninos por essa oportunidade e quero somar aqui, né, com esse trabalho maravilhoso que é o Esportice. Valeu, claro, com certeza, Gabi. Seja muito bem-vinda e vai ser com certeza uma parceria de muito sucesso. Muito obrigada, Gustavo. E aí, Arthur, tudo certinho? Tudo tranquilo, cara. Prazer aí, prazer, Gabriele, seja bem-vinda. Vamos aí debater um pouquinho sobre o nosso esporte. Vamos lá, vamos debater sobre o esporte que vem aí com mais uma derrota, né? Mais uma derrota do torcedor. Uma vitória apenas nos últimos 9 jogos e agora a derrota pesada, a derrota que dentro do campeonato do esporte. O esporte foi derrotado aí nessa segunda-feira pelo Atlético Goianiense por 1-0 na Ilha do Retiro, jogo que encerrou aí a rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Gol marcado pelo Jamerson aos 15 minutos do segundo tempo. E o Sport agora cai para a 15ª posição no campeonato, né, somando aí agora 25 pontos a 1 ponto da zona do rebaixamento. A gordura acabou, como diria o outro, né? Mas vamos lá, vamos tentar trocar essas figurinhas aí e ver o que é que aconteceu com o esporte hoje. Vamos lá, vamos falar então das expectativas pré-jogo. Gabriele, me conte aí, o que é que você estava esperando dessa partida entre Sport e Atlético Goianiense na Ilha do Retiro? Então, eu estava bem temerosa com a questão da Covid-19 que aconteceu de Jair Ventura testar positivo, né? Sim. E a gente ficou naquela incerteza de quem iria assumir o time. Tava aquela expectativa, um jogo extremamente importante, principalmente por causa da sequência que a gente vai pegar agora, muito dura, fora de casa. Mas estava feliz e com a expectativa grande em relação a Mikael, quando vi que ele ia entrar, né? E você, Arthur? Sua expectativa do jogo, qual era? Cara, era vencer. Não tinha outra opção diante da tabela, né, e dos próximos jogos. Então, eu esperava que o Sport viesse com uma atitude de quem quer vencer, né? Mas eu não tinha absolutamente nenhuma convicção. Eu não apostaria 10 centavos no Pix aí, via Pix, para que esse time pudesse vencer a partida. Mas eu esperava realmente uma maior disposição dos jogadores em campo. Pois é, a minha expectativa vai um pouco na linha aí de Gabriele, né? Gabriele estava preocupado com essa questão da Covid-19 e eu também estava muito preocupado quem seria o substituto de Jair para esse jogo, né? Porque os auxiliares diretos dele também estão isolados, né? Testaram positivo para a Covid-19, né? E o César Lucena, que era uma opção aí, né? Que foi técnico do Sub-20 e agora passou para o time principal. César Lucena também tinha testado positivo para a Covid, mas hoje, né, no caso, segunda-feira, né, no dia do jogo, ele já estava liberado, só que ele não foi escolhido. Quem foi escolhido foi o Ricardo Henriques, o preparador físico da equipe do Sport, que foi escolhido para ser técnico. Confesso que não conhecia se ele tem algum histórico de treinador, enfim. Então era um sentimento aí de preocupação, né? E além, claro, dessa falta de confiança do grupo, né? Já são aí agora, eram antes do jogo 8 jogos sem, aliás, um gol nos últimos 5 jogos, agora são um gol nos últimos 6. Então é uma situação realmente de falta de confiança de todo o grupo. Então começa aí o primeiro tempo, o Sport hoje veio com uma novidade, né? Como disse Gabriele, né? Mikael começando como titular. E o primeiro tempo, o Ricardo Henriques coloca um time supostamente mais ofensivo do que as escalações de Jair, né? Coloca apenas um volante né, específico, que foi o Márcio Araújo. Colocou os 3 jogadores estrangeiros no meio campo, né? O Mugni, Mugni Gomes e o Barça jogando pela ponta. Então havia uma expectativa de que a gente tivesse um time mais ofensivo, mas não foi o que aconteceu. Já no primeiro tempo a gente já consegue perceber isso. Você teve essa visão também, Gabriele? Sim, tive sim. O que é que você destacaria no primeiro tempo, assim? O que é que te chamou a atenção logo no início do primeiro tempo que você viu? Eu achei que o primeiro tempo ele foi mais equilibrado que o segundo, mas o Sport não consegue aproveitar nenhuma chance de contra-ataque, né?
nenhum contra-ataque é efetivo, porque o time é lento, o time é um time pesado, e uma coisa que me incomoda extremamente é essa falta de finalização do esporte, né? Parece que as pessoas não tentam chegar ao gol, não tentam chutar a gol. É algo também que me deixa também muito incomodado, assim, Arthur, essa lentidão. Acho que eu já tinha até falado isso no jogo, no último programa contra o Vasco, a gente até tinha conversado sobre isso. Como o esporte é lento na saída de bola, né? Eu coloco com outras palavras, né? Eu formulo isso como ausência de intensidade. Porque isso está presente na saída para o contra-ataque, mas está presente também no bote defensivo, está presente também no ataque à bola, quando a bola está à frente, sabe? Está ausente quando o jogador ofensivo está sem a bola. A gente não verifica assim aquela movimentação, sabe? Para tentar criar um espaço ali, tentar levar uma marcação junto para abrir um corredor para alguém passar. Falta intensidade dos jogadores. Assim. Se em algum momento a gente pôde ver, né, no time do esporte uma certa gana, sabe, uma tesão esportiva, sabe? Aquela equipe que está entrando, que quer vencer, sabe? Uhum. Hoje, o Sport parece um time completamente incapaz de minimamente criar essa esperança na torcida. Assistir o Sport hoje é um espetáculo irritante. Ninguém senta para ver o Sport para ter prazer. Assim, nossa, vou ver um futebol hoje de sentar aqui no meu sofá. É algo assim realmente triste de ver o time jogar. E o Sport hoje jogou novamente no primeiro tempo também um futebol de time rebaixado, né? Futebol de Série B, assim, completamente pouco inspirado e defensivamente também incapaz de segurar o adversário. Né? Uhum. Se o time de Jair em algum momento mostrou uma solidez defensiva forte, né? Uma solidez defensiva assim, realmente que dava credibilidade ao time, isso foi pelos ares, né? Eu confesso a você que eu também me assustei muito hoje com o espaço que o Atlético Goianiense teve pelo lado direito no primeiro tempo. O lado esquerdo do Sport, né? Sander hoje foi um mapa da mina, né, pro Atlético Goianiense no primeiro tempo, né? Para sorte do Sport é que o Atlético não conseguiu criar grandes chances, exceto na cabeçada ali que o Luan Poli faz uma defesa dificílima. Eu não me lembro se foi o Gustavo Ferrares ou se foi o Gilvan. E o Luan Poli faz uma defesa muito difícil. Foi ali uma chegada realmente perigosa. Mas todas as vezes que o Atlético subia por aquele lado e alçava uma bola na defesa do Sport, era problema. Era uma jogada de perigo. Mas ainda assim o Sport sai no intervalo com 0-0. Apesar dos problemas que teve ofensivos e defensivos, sai para o intervalo com 0-0. E aí no segundo tempo, né, o Ricardo Henriques, né, o técnico auxiliar do Sport, processa a primeira alteração. Ele coloca Marquinhos e saca Jonathan Gomes. Ele, na verdade, ele corrige uma coisa e desmancha outra. Porque no início da partida ele coloca Gomes ali como uma espécie de segundo, fazendo a função do Ricardinho, uma espécie de segundo volante, né, no lugar do Ricardinho. E ele bota o Mugni para jogar lá na ponta, que é uma posição que realmente o Lucas Mugni não rende bem, né? Então ele puxa o Lucas Mugni mais para o meio, né, mais para o centro do campo, e joga nas duas pontas, Bárcia numa ponta e o Marquinhos na outra. Mas não deu muito certo. Não deu muito certo, não. Você concorda, Gabriele, que essas alterações do Sport não estão realmente em defeito? A gente aqui costuma dizer que quando a plaquinha sobe de alteração, pode esperar que não vai ter muita mudança no jeito de jogar do Sport, não. Você sentiu alguma diferença com essas alterações? Não sinto muita diferença nas alterações do Sport no geral, e hoje mais ainda, né? Acho que quando a gente olha para o banco, a gente tem uma sensação assim de que aquilo ali é insuficiente, né? Não vem nada de produtivo, não tem como mudar a cara do jogo. Sim. Com as peças que a gente tem. Então é realmente bem complicada essa situação. E, mais uma vez, Jonathan Gomes no sacrifício, né? Ele é colocado... Ele é um jogador que ele é muito sacado. É impressionante como ele sempre se enxerga nele.
talvez um gargalo, né, no time. Ele hoje jogou fazendo a de Ricardinho, como o Gustavo falou. E na primeira substituição que é feita, é ele quem é sacado. E eu considero, de longe, o jogador mais capaz de meter o último gol do Sport foi uma bola que ele meteu na direita para o Patrick, que cruzou lá para o meio da área e o Thiago Neves guardou. Esse foi o último gol do Sport, se eu não me engano, há alguns jogos atrás. Foi. Então, assim, Jonathan Gomes é de longe, e ele tentou meter essa bola hoje de novo. Só que ela foi interceptada hoje. Essa bola cruzada assim, na diagonal, né? Para o Patrick. E mais uma vez ele é sacado, mais uma vez ele não consegue jogar um jogo inteiro. Eu sei que o Sport assim, não tem jogado um futebol brilhante, mas Jonathan Gomes não seria a minha primeira opção de tirar do time, sabe? Eu manteria ele mais tempo. Talvez hoje Thiago Neves tivesse sido sacável antes, Mugni tivesse sido sacado antes. Mas é impressionante como o raio só cai em cima do argentino. Eu também argentino, né? Eu também fico com essa sensação. E aí, né, acontece o que a gente tava temendo, né? Aí sai o gol do Atlético Goianiense. Numa jogada que começa numa cobrança de falta de Thiago Neves, né? Uma falta pro Sport, Thiago Neves bate a bola ridicularmente na barreira. E aí se origina o contra-ataque do Atlético. O Atlético sai em velocidade, né, pelo ataque, em ataque. Patrick falha no bote, tenta fazer um desarme e falha o bote. E aí abre-se, né, uma clareira ali daquele lado. E aí o Atlético consegue fazer o gol, né, com o Jamerson no chute cruzado, né, ele chuta e o Luan Poli acaba não defendendo. Eu senti ali, Gabriele, exatamente aquilo que você falou lá no primeiro tempo. A lentidão do Sport recompor. E foi exatamente o diagnóstico do gol. A lentidão e o buraco que ficou do lado direito no contra-ataque do Atlético Goianiense. Sim, com certeza. Dá assim, uma sensação de desespero quando o torcedor tá assistindo, né, uma cena desse tipo. Porque, para além daquela cobrança bizarra e absurda, o time não tem velocidade para recompor, não. Então, aí você já espera que ou vai acontecer um momento de iluminação e Luan vai defender, ou vai contar com a infelicidade do jogador da outra equipe, né? E não foi assim, e a iluminação não veio, né? Não veio, realmente. Foi uma bola completamente defensável, não foi um chute forte, não foi um chute que tirou bastante do goleiro. A bola passa por debaixo dele. E assim, é nesse tipo de lance que a gente vai ver a qualidade do goleiro, né? A gente já viu o Luan Poli fazer defesas mais difíceis até do que essa, né? Mas é o que mais tem no mercado, né? É goleiro que faz brilhantes defesas e toma gol fácil. Pois é. Isso aqui... Não é o tipo de goleiro que eu tenho apreço. Eu prefiro goleiros seguros que ocasionalmente possam até fazer grandes defesas. Mas assim, 90% das bolas que vão no gol são bolas defensáveis, né? Então, garante esses 90% aí. Os outros 10% a gente vê o que é que faz, né? As chamadas bolas indefensáveis. Mas essa daí de hoje dava para pegar, Luan. E aí o Sport se lança desesperadamente para tentar resolver a situação, recorrendo ao maravilhoso banco de reservas, só que não, né? Que a gente tem, né? É o maravilhoso banco de reservas e até usando de opções como, por exemplo, o intrépido Hernani Brocador, né, Gabi? Hernani é uma figura, né, que a gente sabia que não tinha condição de permanecer no elenco, ninguém fez nada, ele continua lá, e toda vez que ele entra, eu sinto que, não, realmente, chegou o ponto em que é desespero geral. O Hernani entrou, tá todo mundo desesperado. Pois é. Coloca ele ali para ver se a bola bate nele, né, para ver se... É meio isso mesmo, assim, né? É aquele, em caso de incêndio, quebre o vidro, né? Exatamente. Parece que o Hernani tá dentro ali, né? Tipo, o bicho tá pegando aí, entra aí e vê o que é que dá. Exatamente. E olha que ele quase vira o protagonista do jogo, né? No finalzinho, né? Ele quase vira o, entre aspas, herói da partida, né? Já nos acréscimos, aos 49, né, do segundo tempo, acho. 49 para 50 minutos. Ele é derrubado. Ele se envolve numa disputa dentro da área, ele tá dentro da área. Se envolve ali no enrosco com o jogador do Atlético Goianiense. E aí, a árbitra, né, a senhora Edna, marca pênalti a favor do Sport. Só que
fica muito claro no replay que o nosso intrépido brocador cavou o pênalti, né? Dá uma bela cavada de pênalti. E aí ela vai ao VAR, né? Vai ao árbitro de vídeo, consulta o VAR e volta atrás na sua marcação, não dando o pênalti, né? Que poderia originar o gol de empate do Sport. Eu confesso a vocês, amigos, que nesse lance, no início, eu fiquei com a impressão de pênalti. Mas no segundo, terceiro replay eu já desisti. Não foi pênalti não. O brocador cavou teatralmente o lance. Sobre esse lance aí, eu só tenho duas coisas a comentar, né? Uma é que eu não tive em momento nenhum dúvida sobre o pênalti. Eu achei assim, escola Wolf Maia de Atu, sabe? Horrível a cavada de Hernani. E a Edna estava bem colocada. E sobre a arbitragem da Edna, eu achei que ela foi a consulta de VAR mais rápida que eu já vi. Ela foi muito segura e convicta quando ela consultou lá o vídeo, né? Ela, pelo menos não rendeu menos, pelo menos naquele momento de consulta, rendeu menos do que o de costume, né? A primeira vez que eu olhei, eu achei que tinha sido, né? Até pela questão da esperança de, eita, alguma coisa pode mudar nisso aí, a gente vai ser salvo. Mas quando repetiu o lance, também não tive dúvida, não. E só com relação à arbitragem da Edna Alves Batista, né? Eu achei que ela foi muito confusa na sinalização depois do lance. Ela vai ao VAR, ela diz que não foi pênalti, só que ela não indica o que aconteceu depois do lance. Ela não disse se foi uma simulação, ela não marca se foi tiro livre direto. Eu achei confusa a arbitragem. E ela, inclusive, também errou num lance que ela, envolvendo o Sport, numa jogada, num choque entre dois jogadores do Sport, a bola sobrou para o Mikael, era vantagem, a bola era para ter sido vantagem do Sport, e ela não deu. Então, foi um erro. Além de outras pequenas inversões muitas inversões de falta, de bola de lateral. Esse é o tipo de coisinha que particularmente me irrita. Agora, sim, a Edna não está sozinha, né? Ela faz parte de um quadro de arbitragens que é muito ruim. Eu tenho 35 anos e eu acompanho futebol há já uns, sei lá, muitos anos aí, uns 28 anos, pelo menos. Uhum. E eu nunca vi um quadro de árbitros principais assim, né? Tão ruim. Tão ruim. A gente, Daronco, Ricardo Marques, Wagner Nascimento. É muito ruim o nível da arbitragem hoje. Né? A Edna é mais uma desse quadro lamentável. Uma pena. Mas vamos lá, gente. Vamos tentar aqui agora para os nossos destaques, né? Vamos começar então com alguns lances da partida para a gente destacar. Arthur, você tem algum lance para destacar que possa ser o retrato dessa atuação do Sport na partida de hoje contra o Atlético? Sim. Eu vou destacar novamente um lance que eu já destaquei num programa passado, que é uma tentativa de saída curta que o Sport tem, que me parece desconectado de qualquer proposta de jogo. Né? A saída curta, o que é que pretende a saída curta? Né? Trazer o adversário para tentar quebrar a marcação dele ainda no campo de defesa e sair numa superioridade defensiva. Né? Tem um perfil no Instagram, eu até me esqueci o nome agora, mas que ele faz excelentes análises. Ele analisou, por exemplo, o São Paulo de Diniz. São Paulo de Diniz constrói muitos gols com essa saída curta. O adversário se lança para marcar sob pressão, ele quebra aquela primeira linha de marcação, acelera o jogo ali na intermediária defensiva ainda, chega em superioridade numérica no ataque e finaliza. Muitas vezes termina em gol. E o Sport tem uma mania de querer sair curto com os zagueiros, mas assim, o que a gente vê em seguida é o seguinte, é o toque curto no zagueiro e o zagueiro estoura a bola lá na frente, né, na lateral de campo. Eu, sinceramente, não entendo muito bem o que é que Jair pretende com essa construção de jogada. Assim. Não é a primeira vez que eu vejo e continuo perplexo com o que é que se pretende com isso. Assim. Eu fora de qualquer contexto aí maior, e alguém possa vir me explicar, eu realmente não conheço aí alguma alternativa tática que isso signifique. Eu continuo achando que era melhor avançar o time e tentar a casquinha lá na frente, né, com o chutão do goleiro. Mas, segunda vez que eu destaco isso, pela ineficiência total que isso tem representado dentro do jogo. Né? Já que você está falando aí da questão de treinamento, eu acho que o seu Jair está precisando também
treinar muito é a questão de cruzar bola alçada na área. Cruzamento. Os cruzamentos do Sport hoje foram muito inefetivos. Muito inefetivos. Hoje eu contei, eu tentei aqui me lembrar de um cruzamento que tenha sido perigoso. Eu não consigo aqui vir na cabeça qual foi. Seu Jair, você tá precisando treinar cruzamento aí com essa turma, viu? Treine bola alçada com essa turma aí, porque senão a gente vai passar muito perrengue nessa Série A ainda, viu? Mas vamos então já puxar aí os destaques negativos aí da partida, né? Os piores em campo. A lista é grande. Eu vou começar pelo negativo porque a lista é grande, viu? Gabriela, eu vou pedir para você começar. Quem foi o pior jogador em campo hoje para você? Decisão difícil, né? Escolher o pior, porque muitas opções. Mas eu fico com o Sander. Ele não me passa segurança nenhuma. Sinceramente, não sei qual é a insistência. Porque não é apenas de Jair, né? Outros técnicos passados também insistiam em Sander. Para mim, ele é tecnicamente muito fraco. Embora em um período passado ele tenha sido muito esforçado. A gente via que era um cara que buscava, que treinava e tentava superar essas limitações dele. Mas hoje em dia não tem condições. Extremamente lento. Qualquer pessoa que chegar ali na lateral esquerda do Sport consegue ganhar dele. Facílimo. Então, para mim, Sander. Sander também já foi várias vezes destacado aqui como pior em campo. Eu vou escolher Thiago Neves hoje. Um dos piores em campo. Se não o pior. Pior partida de Thiago Neves com a camisa do Sport hoje. Não é por causa da cobrança de falta na barreira, não, viu? Pra mim, a pior partida de Thiago Neves hoje com a camisa do Sport. Hoje, realmente, foi discretíssimo. Quase ninguém notou a presença dele em campo. E no segundo tempo, ele foi aí que iniciou a jogada, né? Com essa jogada ensaiada às avessas aí. Que resultou no gol do Atlético Goianiense. E você, eu tenho dois destaques negativos aí. Eu vou entrar com dois. Vou burlar a regra aí para mencionar dois. No pior você pode. Hoje você pode. O primeiro, por cansaço. Eu cansei de Patrick. Eu já destaquei algumas vezes o Patrick como o pior da partida, mas eu sempre começava assim, né? Eu gosto muito desse jogador, mas hoje não tem essa introdução não. Hoje é Patrick. Ele tem sido muito mal na parte defensiva. Tem sido assim uma avenida, facilmente envolvido. Parece que fisicamente não tá nos melhores momentos dele. E ofensivamente também tem sido inócuo. Não tem, como você mesmo destacou, mas alguns instantes atrás, os cruzamentos dele não estão. A gente não vê precisão, né? Não. Enfim. E foi ator de destaque no gol, né? Ele, além de ter errado o bote, ele ficou bem para trás na corrida lá no ataque do Atlético Goianiense. Então, Patrick aí, para mim, é o pior. Agora, eu queria mencionar, e agora eu menciono com certo carinho, com certa ternura, é a partida de Mikael. Eu sou um grande defensor da base. Eu ao longo dos esportistas que a gente tem feito aqui, eu sempre procuro contextualizar antes de fazer uma crítica a jogadores formados na base do esporte. Mas eu acho que Mikael hoje foi muito aquém. Acho que ele não jogar a partida de Série A, embora não tenha sido, digamos, das mais competitivas, né, dos adversários mais desafiadores, exige mais. Colocar Mikael nessa condição aí é sacrificar o rapaz, sabe? Por mais que ele não tenha mostrado, assim, nenhuma grande característica, sabe, de ofensiva. Hoje ele tentou recuperar uma bola ali de chaleira, furou, sabe? Foi muito mal mesmo, assim, tempo de bola ruim. Então, vou mencionar, eu vou fazer essa conversa com o tio, né? Não é um pior jogador, não. Vem cá conversar com o tio. Certo. Não vai por aí, Mikael. Foi bem ruim também. E vou aproveitar também e vou fazer uma pergunta desafiadora para vocês, né? Que é saber o seguinte: quem foi o melhor jogador do Sport na partida? Quem se arrisca aí a começar aí? Ah, meu Deus. Ai, caramba. Gustavo? Eu vou... Rapaz, não é melhor. Eu vou ter o menos pior em campo. Mais pelo primeiro tempo do que pelo segundo. Maidana. E você, Gabriel? Tem alguém aí a destacar?
Vou de Maidana também, apesar daquela bola que ele não conseguiu tirar. Tô até agora tentando entender como um homem daquele tamanho não conseguiu tirar aquela bola. Mas Maidana, pelo primeiro tempo. Eu não consigo. Eu não consigo indicar um melhor. Acho que o time foi muito homogêneo. Foi muito homogêneo para baixo, né? Foi atuações muito ruins. E para mim não tem melhor. Não tem melhor. Para mim, guarda o motorrádio, acumula pro próximo. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, não vamos dar um motorrádio dessa vez não, vamos dar aqueles radinhos de pilha que vende no metrô. O motorrádio fica acumulado para a próxima rodada. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês sentiram falta de Jair Ventura hoje? Olha, eu vou te dizer apenas o seguinte, né? O glorioso Ricardo Henriques talvez não tivesse muito o que fazer, né? Nessa condição do Jair Ventura não suspenso, né, mas impedido pelo protocolo sanitário, o papel dele era basicamente ser um garoto de recado, né? Quem comandou esse time aí, de fato, foi o Jair Ventura, né? Ele seria apenas ali o animador ali do time, né, para ficar ali na beira do gramado, mas acredito que as substituições, as orientações, todas partiram de Jair Ventura via telefone. Ele não estava impedido de exercer pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma vedação que ele, nessa condição, comandasse a equipe à distância. Eu acho que só o protocolo impede dele ir ao estádio, né? Ele não pode ir ao estádio. Ou em caso de suspensão, né? O treinador também, se ele tiver suspenso, ele não pode emitir orientação nenhum remota. Tipo de comunicação. No caso do Covid, eu acho que ele pode por telefone. Você sentiu falta do professor Jair, Gabriele? Não, eu concordo com o Arthur, que eu acho que com certeza tinha dedo dele naquilo ali, apesar de Mikael já ter entrado titular, né? Que era uma coisa que eu via bastante a torcida pedindo no Twitter e não tinha acontecido até então. Mas aí, no caso, a gente vê que o auxiliar ele vai entrar, ele vai cair de paraquedas no meio de uma situação extremamente delicada, num jogo muito difícil, e ele realmente não tinha muito o que fazer não, viu? Pois é. E agora o Leão vai para esses 2 jogos fora de casa, contra Santos e São Paulo nas 2 próximas rodadas, a 1 ponto da zona do rebaixamento. Torcedor, prepare aí os calmantes, porque vamos precisar, viu? Entrevista. Torcedor e torcedora do Leão, as eleições no esporte já estão pegando fogo. Não é só o clima eleitoral aí para a disputa da Prefeitura do Recife, não. A disputa da presidência do esporte já começou a todo vapor. Essa semana foi uma semana muito agitada em termos políticos, né, no esporte, culminando, né, com a bomba, né, na semana passada da desistência do presidente Milton Bivar de concorrer à reeleição. Não só isso, Milton Bivar também anunciou seu afastamento, né, no restante do mandato do Esporte Clube do Recife, que vai ser completado aí pelo vice-presidente de futebol, Carlos Frederico, né, que vai completar aí esse restante de mandato. E numa carta aberta, publicada no site oficial, no dia 19 de novembro, aos conselheiros, sócios e torcedores, o presidente Milton Bivar justificou os motivos, né, de sua desistência ao pleito. Segundo ele, abre aspas, por não saber lidar com a política, que às vezes vem acompanhada de interesses pouco legítimos, prefiro me ausentar do processo sucessório do clube neste final de ano. Reforço que cumpri até o fim a missão ao qual me propus. Fecha aspas. A saída de Milton Bivar do processo eleitoral no esporte, obviamente, mexe com todo o tabuleiro eleitoral. Que Milton Bivar era aí apontado como favorito à reeleição, e agora abre-se um cenário completamente imprevisível das eleições que estão marcadas para o próximo dia 18 de dezembro. E claro que a gente agora vai debater não só essa desistência de Milton Bivar do processo eleitoral, como também as chapas que estão surgindo, né? Vamos dar uma olhada aí, vamos repassar todas as chapas que até o momento foram lançadas. Um recorde, pelo que eu me lembro na história recente do Esporte Clube do Recife.
a gente também trouxe, né, Arthur, um convidado para bater um papo com a gente sobre toda essa atribulação política que o esporte está vivendo nos últimos dias, né? Sim, sim. Vamos trazer aí a voz da torcida rubro-negra, né? A nossa marca aqui, nossa missão, né? Que é dar a voz para a torcida. E muito importante a gente ouvir o que é que está se passando aí com o que é que os torcedores, né? O que é que os sócios e sócias andam pensando desse processo eleitoral, né? Vou trazer aqui um amigo meu de infância, sócio desde sempre, já fomos muito para jogos aí do esporte. Trazer aqui o Anderson Vitorino, que é administrador, sócio do esporte. Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Esportista. É um prazer recebê-lo na rádio que dá voz e vez à torcida do Leão. Bem-vindo, Anderson. Um abraço para você. Muito bem-vindo, viu, Anderson? Obrigado pelo convite aí, da gente participar aí do episódio de vocês do Esportice, que tá voando alto, viu? A repercussão é muito boa. Enfim, um bom podcast para falar das coisas do nosso Leão. Anderson, somos da geração que se formou nos anos 90, né? Que era um período marcado por eleições com um candidato único, fruto de muita conciliação e acordo político, né? Como é que você percebe essa eleição tão fragmentada, né? Nesse momento, com 5 candidaturas? Pois é, né, Arthur? A gente sempre acompanhou o esporte, né? Principalmente eu comecei a ter mais noção do esporte em 92, né? E realmente a gente sempre acompanhou o esporte com uma certa união política, né? E justamente quando houve um bate-chapa, né, que foi no fim do ano 2000, aconteceu, acho que a gente acompanhou foi o primeiro debacle, né, do clube, né, que foi naquela gestão de 2001, 2002, que o esporte perdeu a sequência de títulos estaduais e caiu para a segunda divisão, né? A primeira vez que a gente acompanhou o esporte rebaixado, né, na Série A rebaixado do Brasileiro, né, jogando na segunda divisão, né, e não conquistando o acesso no ano seguinte, né. Então, para muita gente isso aconteceu por conta da fissura, né, que aconteceu lá de Vandesso com o Bivar, mas aí sempre teve essa ideia de não ter que manter a união, né, mas eu acho que esse fantasma passou na gestão de 2007 para 2008, né, que houve o bate-chapa, chapa de Milton Bivar, né, hoje presidente, venceu e o esporte retomou a sequência de títulos estaduais e conseguiu o título da Copa do Brasil, né? Então, assim, não tem exatamente uma fórmula, né? Eu sempre sou a favor de bate-chapa, né? Agora, realmente, 5 chapas esse ano, né, de forma preliminar, né, são que estão sendo apresentados, é um exagero. Eu acho que 2, no máximo 3 chapas. Eu acho que eu sou a favor de bate-chapa, deve haver bate-chapa, mas eu acho um exagero. Eu acho que aí deve ter um filtro, porque nós estamos falando de um clube de futebol e eu acho que as ideias, as propostas tendem a ser, na sua gestão, similares, né? Então, não há uma necessidade não existe tanta diversidade assim de 5 chapas. E Anderson, o seguinte, a cada eleição, os sócios sempre se veem no dilema entre mudar e arriscar piorar, ou manter as coisas como elas estão, né? Como você percebe esse sentimento de conflito no processo eleitoral para o biênio 2021-2022? Eu acho que isso sempre foi um aspecto, né, que fez parte, né, da nossa história política em eleições, essa ideia, né, de trazer o novo, trazer pessoas fora da caixinha do clube ali. Não, temos que manter agora, temos que colocar pessoas que sabem, que já têm experiência no clube. Sempre foi criada essa situação, né? Não sei se é um pouquinho do nosso megalomanismo, que a gente acha que o esporte pode galgar lugares mais altos e, com isso, precisa de uma gestão mais ousada, menos conservadora, né? Mas para esse biênio de 21-22, eu ainda não me aprofundei das propostas que estão colocadas à mesa, né? Que por enquanto são 5. Eu não acho que
assim, né, acredito que não deve haver muita diferença de propostas, porque o recurso do clube em relação a 5 anos atrás é baixo. Estamos vivendo um momento de pandemia, então assim, a arrecadação, a gestão do clube com os seus recursos vai forçar a ter posturas até um pouco mais comedidas, né? Eu não sei que diferenças podem, que nível de proposta pode ser apresentada de uma chapa para outra, ou de um pensamento novo para um pensamento já adotado há um tempo no clube. Realmente, por conta do recurso limitado, eu coloco um pé atrás assim, quando a pessoa chega assim, temos que radicalizar e trazer uma nova ideia. Eu acho que nesse momento eu acho que tem que ser propostas que tragam melhores ajustes com o que está sendo implantado. Anderson, o atual presidente, né, o Milton Bivar, foi fortemente contra a possibilidade da remuneração do cargo de presidente do esporte. Há quem diga que ele desistiu em concorrer à reeleição. Um dos motivos foi exatamente esse. O que você acha dessa possibilidade do cargo de presidente do esporte ele ser remunerado? Você é contra, a favor? Olha, isso está sendo discutido no futebol brasileiro, né? Alguns clubes já estão adotando, né? São Paulo, Bahia. Eu sou a favor, né? Se perguntarem assim, você é a favor que o presidente seja remunerado? Ok, pode ser. Porque o clube realmente, diante dos recursos que giram em torno de um clube de futebol, realmente demanda uma dedicação exclusiva dos seus dirigentes. Isso aí é ponto pacífico. Agora, o que me incomoda um pouco é uma certa crença de que um dirigente remunerado vai corrigir problemas de transparência e também problemas de tomada de decisão no clube. Entendeu? Eu sou a favor, mas muito mais por uma questão de, já que precisamos de pessoas com dedicação exclusiva ao clube, e eles não podem estar tendo outros empregos, né? Não pode ficar dividindo o seu cotidiano com outras coisas, então tudo bem que eles sejam remunerados. Mas a transparência, a tomada de decisão errada, eu acho que não passa por aí. É mais por uma questão de razoabilidade, né, da figura do presidente. Eu tenho essa visão. Anderson, meu velho, muito obrigado aí pela sua participação. A casa é sua, você volta sempre aí. Um abraço. Abraço, Anderson. Valeu pela presença. Muito obrigada, Anderson. Valeu mesmo pela presença. Poxa, cara, eu que agradeço a você, a Gustavo, pelo convite. E vamos seguir junto aí com o clube. Estou sempre escutando vocês. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Eu sou um ouvinte aí desde o número 1 do podcast. Desejo a vocês sucesso e pelo esporte, tudo. Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Aí, portanto, as palavras da torcida rubro-negra aqui no Rádio Sportices, né? Meus amigos, agora vamos tentar, né, jogar um pouco de luz nesse processo eleitoral aí do esporte, né, muito agitado, né? Tivemos uma semana de vários lançamentos de chapa e agora a gente vai tentar elencar quem são os componentes, até aqui, né? Porque algumas chapas não estão 100% formadas, algumas estão ainda começando a se formatar, mas a gente vai tentar passar o quadro aqui de todas as que já foram apresentadas até agora. Então vamos começar, Gabriele. Nós tivemos aí o lançamento de 5 chapas. Sim, vamos começar a listar essas chapas aí para a torcida do esporte. Então, gente, um dia depois, né, de Milton Bivar ter anunciado essa saída dele da presidência do esporte, surgiu aí a questão da chapa de Delmiro Gouveia. A chapa ainda não tem nome, mas já conta com o apoio de ex-presidentes do esporte. Entre eles, a gente pode citar Luciano Bivar, Gustavo Dubé e Homero Lacerda.
É uma chapa que vem com uma proposta de austeridade, uma questão de reajustar contas do clube, transparência, aquele mesmo, como que eu posso dizer? Aquele mesmo roteiro de sempre, né? Que é uma chapa que promete trazer transparência, que é o que a torcida pede com frequência, inclusive. E um ponto interessante de se falar de Delmiro é que ele tem experiência com gestão de clube, porque ele foi presidente e atualmente ele é diretor do Cabanga Yacht Clube, né? Ele é diretor financeiro e administrativo, então ele já tem uma experiência nessa questão de administração de clubes, né? Havia uma expectativa também muito grande, né, de uma outra chapa que foi confirmada nessa segunda-feira, né, no dia do jogo do Sport contra o Atlético Goianiense, que era a chapa, né, do Manuel Campos Filho, né, conhecido como Nelo, né, o Nelo Campos. Nelo Campos já foi diretor do Sport, né, na temporada 2019, na gestão Milton Bivar. Deixou essa direção no começo do ano, agora, logo no começo da pandemia, ele se afastou por motivos, segundo ele, estritamente particular e profissional, né? Ele soltou uma nota dizendo isso. E foi Nelo Campos que participou da montagem daquele elenco que subiu para a Série A no ano passado, né? Um elenco que conquistou também o título pernambucano naquela ocasião. Havia uma dúvida se Nelo Campos iria lançar essa chapa ou não, se ele seria cabeça de chapa ou não, e agora está confirmado. Ele será o cabeça de chapa. Vão estar na chapa nomes como Augusto Campos, Gabriel Moreira, Leonardo Lopes, que vai ser inclusive o vice dele, né? Júlio Neto, Gregório Moreira e Fred Borba também vão estar nessa chapa. É uma chapa que fala no projeto a curto, médio e longo prazo. Ele deu uma entrevista, inclusive, para o portal ME 45 Minutos, né, dizendo que com a força que a torcida tem, que a força que o esporte tem, o peso da camisa, ele tem certeza que ele tem um projeto de curto, médio e longo prazo, né? Um trabalho de 2 anos para 5 anos e para 10 anos. Então, essa vai ser, segundo ele, é um projeto que já é discutido há cerca de 8 meses, né, para ser executado. Hoje... Oi, Arthur, pode falar. Pois não, Gustavo, prossiga. Então, e aí, no anúncio, né, logo imediatamente, vamos dizer, o anúncio da chapa de Nelo, uma outra chapa foi anunciada, que é a chapa que pode contar aí com Antônio Júnior como cabeça de chapa. Antônio Júnior, que é administrador e atual secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo da Prefeitura do Recife. É uma chapa que tem apoio de conselheiros e também do ex-presidente Jarbas Guimarães, um dos presidentes mais famosos aí da história do esporte, né? Essa chapa deve ser lançada até o fim dessa semana e vai ser uma chapa que, segundo ele, vai ser construída com apoio de conselheiros e outros torcedores rubro-negros para tentar criar uma situação, né, de chapa. Ele disse que não queria bater chapa com ninguém, né? Ele não queria, mas queria trabalhar numa candidatura de consenso, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Então ele está conversando com algumas lideranças e tal. Não é 100% de certeza que essa chapa vai sair do papel, mas a chance é grande. A chance é grande. E já tem uma pessoa que já está definida nessa chapa, que é o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Saleitão. Será o presidente do conselho, caso essa chapa vá para frente, Arthur. E não vai faltar chapa, né? Ninguém vai ficar sem sorrir nessas eleições do esporte. Mas outras 2 chapas ainda estão postas há muito tempo, estão se movimentando aí para o pleito, né? Uma delas é a de Eduardo Carvalho, que ele faz parte de um grupo chamado Uma Razão para Viver. Esse grupo, inclusive, tem site oficial chamado umarazãoparaviver.com.br. Ele já concorreu na eleição para o biênio 2019-2020. Ele perdeu para Milton Bivar. Naquela ocasião, ele teve 329 votos, ou seja, 13,08% do pleito. E, enfim, tem se colocado aí. Protagonizou, inclusive, uma polêmica recente. Alguns sócios do esporte, a quase totalidade dos sócios, recebeu uma pesquisa via e-mail, né, advinda da chapa dele, gerou alguma discussão sobre como ele teve acesso a esse banco de dados aí
de sócios do esporte, né? E aí essa é uma das chapas que a gente pode considerar que são chapas assim, que correm por fora, né? Não contam com grandes lideranças antigas, né, e tradicionais. Outra é a de Luiz Carlos Belém também, né? Belém que é filho de ex-diretor do esporte, já esteve, acho que já foi conselheiro também. Ele está se colocando com o Sileno Guedes e anunciou essa semana Antônio José Azusa Monteiro, irmão de Múcio Monteiro, né, o conselheiro do Tribunal de Contas da União, será o presidente da chapa do grupo que ele encabeça, né, que é o chamado Um Novo Esporte. Então, acho que com as chapas aí que a gente elencou aqui, não vai faltar, eu não sei se vai faltar proposta, né, mas nome tem de sobra. Bastante, gente, é um recorde, né, de pré-candidaturas, de candidaturas, né, já podemos falar que são candidaturas reais. Mas eu queria debater com vocês, amigos, agora esse quadro, né, eu queria jogar uma pergunta para vocês, eu vou começar, Gabriela, eu vou começar com você. Se você acha que a saída de Milton do processo, ela foi uma estratégia da situação, porque ainda há uma possibilidade, há conversas na situação ainda para que a situação lance um candidato, né? A situação não está 100% fora do páreo ainda. Né? Ou seja, um detalhe que passou aqui foi que são 5 chapas e nenhuma da situação. Exatamente, são todas chapas de oposição. A situação, por enquanto, diz que não vai lançar chapa. Isso dito pelo Carlos Frederico, né, que agora é o presidente do esporte, com afastamento de Milton. Mas não se surpreendam se a situação der aí um looping de 360 graus e anunciar um candidato aí nos próximos dias. Mas você, Gabriel, você acha o quê? Isso é uma estratégia ou tá faltando aquele nome de consenso do lado da situação que tinha sim Milton e agora eles não têm mais? O que é que você acha? Rapaz, eu senti que a situação está realmente um pouco perdida com essa saída de Milton. Não cravaria nada, porque, como você acabou de dizer, não me surpreendo de modo algum se eles aparecerem com um candidato, colocarem aí uma chapa da situação, mas aparentemente, ou pelo menos o que eles estão querendo mostrar para a gente, é que dentro da situação não se achou um nome, né, que fosse consenso, e que para levar à frente uma candidatura e tentar, né, uma reeleição da situação, no caso. Eu acredito que eles estão meio perdidos nesse ponto. Eu vou nessa linha também. Eu acho que é uma bagunçazinha no grupo político mesmo. O que eu soube, né, segundo andei conversando com algumas pessoas, é que Milton é uma pessoa muito intransigente. É assim, ou é do meu jeito ou não é. Isso. E ele não estaria muito satisfeito com o fato de terem aprovado a remuneração, né? Como a gente conversou com o Anderson logo no começo do bloco. Então ele não estaria muito, muito feliz com a possibilidade de remuneração do presidente e, em decorrência desse desentendimento, né, ele teria saído do processo eleitoral, né? Se licenciou, inclusive, do clube. E assim, isso representa muito como são formados os grupos do esporte, né? Ao longo da história, aí, se a gente resgatar, a gente já viu Wanderson com Luciano Bivar, Wanderson com Gustavo do B, Wanderson com Homero Lacerda, e já viu Wanderson contra todos esses, e já viu todos os arranjos possíveis entre essas lideranças. Não há propriamente assim grupos específicos, né? Eles são muito ocasionais, né? São muito de momento. Então, essa desinteligência de Milton aí com o atual grupo aí que gere o esporte não representa muita coisa, não. Acho que talvez tudo pode acontecer, né? Inclusive nada. A gente pode ter tanto a chapa da situação vindo forte, porque ser situação é sinônimo de ser favorito para qualquer pleito eleitoral no país, em clube de futebol também, e no esporte especificamente. Isso é uma constante na história. Ou pode ser que, pela segunda vez consecutiva, o esporte não veja uma chapa de situação se formar, né? Não tem uma continuidade administrativa, né? Resta ver aí o que é que vai ser aí do futuro do esporte. Agora, eu não sei vocês, mas eu prefiro esse clima de disputa do que a indiferença, do que
Sabe quando o clube tá morno e aí ninguém quer, fica ali tudo muito de última hora? Isso me preocupa mais do que a disputa. Eu também concordo. Acho que essa coisa de... Hoje é totalmente utópico essa história de candidatura de consenso, nome de união. Não existe. Hoje o Sport é um clube que está fraturado politicamente. Sempre foi um clube fraturado politicamente. Não vamos aqui nos iludir com isso, né? O que pode acontecer é que desse bolo de chapas que a gente está tendo aí, pode ser que no dia 18 só cheguem 2. Né? Como tradicionalmente é o que acontece. Mas podemos ter aí esse fato das 5 chapas. Agora eu queria noticiar aqui um episódio extremamente lamentável que aconteceu na semana passada. E foi uma suposta carta aberta, né, que foi divulgada pelo repórter Wellington Araújo, repórter de rádio, né, que soltou da Rádio Clube, que soltou no Twitter dele uma suposta carta aberta de torcedores pedindo que Milton Bivar reconsiderasse a decisão dele. Sendo que a carta, primeiro, consta o nome de torcedores que não assinaram a carta. E segundo, uma carta que foi passada, segundo ele, por um diretor de torcidas do Esporte Clube do Recife. Vocês sabiam que o Esporte Clube do Recife tem um diretor de torcidas? Eu não sabia disso. Desconhecia totalmente isso aí, viu? Eu não sabia disso. Pois é, Gabriel, não sabia, né? Diretor de torcidas. Segundo o repórter, a carta foi enviada para ele pelo Rinaldo Albuquerque, que é diretor de torcidas do Esporte Clube do Recife. Mas aí eu pergunto, custava o repórter verificar a veracidade dessa carta também? Ou ele deu uma de verdadeiro de tiozão do Zap, né? Recebeu uma coisa e já saiu compartilhando para todo mundo? Quer dizer, vai contra o bom jornalismo, né? Porque o bom jornalista verifica as informações que recebe, né? Checa se são verdade ou não, né? E o nosso glorioso Wellington Araújo parece que não fez isso. Não fez isso, né? Então, fica aqui o meu profundo voto aqui de lamento a esse episódio baixo, porque diretor de torcida não tem que se meter nesse tipo de assunto e ainda por cima usar o nome de pessoas e de torcidas que não assinaram a carta, né? Cito aqui especificamente o pessoal lá do Elas e o Esporte, que ele colocou lá na carta como Elas São Esportes, inventou o nome da torcida e botou o nome de torcedoras que não assinaram a carta. Quer dizer, até que ponto, né, chegou o nível da política dentro do clube, né? Não sei se é gente que está com medo de perder a vaga que tem dentro do clube ou... Não, isso aí eu acho que dialoga com a completa falta de noção, né? Porque hoje em dia tudo é muito desmentido facilmente, né? Como é que você insere o nome de alguém numa carta que a pessoa não assinou, né? Isso aí vai ser desmentido no primeiro momento, né? Achei que foi meio atrapalhado, assim, sabe? Alguém muito sem noção que ousou consignar estrategicamente o nome de pessoas de muita relevância nas redes sociais, né? Geralmente de perfis com bastante repercussão, como se estivessem pedindo a continuidade de Milton Bivar. Eu acho que Milton Bivar foi bem mal representado aí por quem teve essa brilhante ideia. Eu achei, enfim, somado ao episódio do e-mail aí do grupo do glorioso Eduardo Carvalho, talvez tenham sido as grandes gafes aí até agora do processo eleitoral. Né? Ainda tem mais semanas aí pela frente, né? Mas pra gente fechar esse assunto, né? Pra gente arrematar esse assunto de eleições. A desistência de Milton Bivar favorece muito mais, vocês acham, que a chapa de Nelo Campos, que é tida aí agora como, entre aspas, a favorita a vencer o pleito? Vocês acham que Nelo é o grande beneficiado com essa desistência de Milton? Acho que a princípio sim, viu? Mas como estão surgindo, as chapas estão se estruturando, talvez a gente tenha alguma reviravolta nesse cenário aí. Porque no caso da chapa de Delmiro mesmo, que eu falei anteriormente, ele não sabe quem que vai compor essa chapa, necessariamente. Só sabe que a chapa vai lançar uma candidatura. Então, se a gente está com chapas que ainda estão em aberto, talvez alguma coisa possa mudar nesse cenário aí. Tá tudo muito precoce, né, Gabriele? Tem muita gente grande ainda que pode se movimentar e desequilibrar para um lado e para o outro. O próprio Milton, né? Pode voltar atrás.
ele pode se apresentar como oposição à situação, nunca se sabe, né? Ele vai pular do atual grupo para outro. Tem o próprio Luciano Bivar, que querendo ou não, decide a eleição do Sport. Onde ele entra, ele desequilibra, ele tem muita influência, muito poder, junto à torcida do Sport, junto ao corpo. E veja o salseiro que o Luciano já causou, né? Com esse apoio a Delmiro Gouveia, né? Não, Delmiro já sai como uma chapa forte. Agora, sobre Nelo, eu tenho notado que ele é muito popular nas redes sociais. Sabe? Todas as enquetes que a gente vê aí, dos maiores perfis aí, perfis de jornalista que fazem enquete, perfis que seguem o clube, que cobrem o clube, a gente sempre vê Nelo muito bem votado. Assim. Agora, óbvio, a votação em rede social não é votação de clube, né? Claro. No clube vota o corpo de sócios, né? Que é uma lista, inclusive, que eu não sei se foi publicada até agora e que é parte do processo eleitoral. Mas isso dá um pouco da dimensão, e aí o corpo de sócios vai refletir isso em alguma medida, do quanto o Nelo ganhou na torcida do Sport. Ele foi diretor do clube num momento em que o Sport estava quebrado financeiramente, estava na Série B, conseguiu montar um time competitivo e subiu de uma forma até tranquila. Isso. Então acho que isso pode gerar uns dividendos eleitorais, né? Agora, eu queria só ainda fazer um acréscimo aqui, que eu acho que esse tanto de chapa que está surgindo aí tá de olho em vaga de conselho, sabe? A gente sabe que junto com essa eleição agora vai acontecer o referendo do novo estatuto, e o novo estatuto, que só vai entrar em vigor a partir de 13 de maio de 2021, como o Sportista apurou aí, através do nosso Gustavo. Então, a partir daquele momento ali, a próxima eleição vai distribuir um percentual de vagas para as chapas perdedoras do processo eleitoral. Então, talvez muitas dessas pessoas aí estejam se posicionando para, numa próxima chapa, contar com um recall de votação. Né? Não ser por exemplo, Eduardo Carvalho está indo para a segunda disputa eleitoral dele. Ele já não é um nome desconhecido. Né? Todo mundo já ouviu falar aqui ali, já ouviu ele falar. A roda da história gira, ninguém sabe como é que vai estar o contexto do esporte mais para frente. Então ele vai galgando um espaço como um ator político. Né? A mesma coisa com Belém, a mesma coisa com Nelo Campos, com todas as outras chapas. Então, quando for disputar a eleição para o triênio da presidência do esporte, no final de 2022, esse triênio vai ser 23, 24 e 25, das 180 vagas do Conselho, um percentual vai ser distribuído proporcionalmente de acordo com a votação entre as chapas derrotadas. Então, muita gente pode estar de olho nisso, sabe? Essa é a percepção que eu tenho nesse momento. E só para a gente arrematar esse assunto, surgiu agora uma informação de que as eleições podem ser adiadas para março de 2021. Não é uma informação oficial ainda, é um rumor, né? Que foi postado aí pelo Alessandro Matias, né, do Eu Pratico Esporte, e ele trouxe essa notícia aí de que as eleições podem ser adiadas para março de 21. Isso não, o estatuto a priori não permite, né, Arthur? Não permite. Essa eleição tem que acontecer esse ano. Então, a gente não sabe o porquê, né, dessa informação e como é que ela seria executada caso seja verdade. Então vamos aguardar aí. Teria que ter uma alteração estatutária específica. Eu acho pouco operacionalizável isso. Pois até porque estamos no final do ano, né? Então, para haver uma mudança no estatuto emergencial, não sei se haveria essa possibilidade. Mas, enfim, vamos aguardar aí as próximas movimentações, porque vai ter muito pano para manga ainda para a gente falar de eleições no Esporte Clube do Recife. Curtinhas. E na onda das plataformas de streaming, o Leão lançou o seu próprio serviço no último dia 20. É o Leão Play, projeto em parceria com a Go Up Football. A ferramenta oferece conteúdos diários e exclusivos sobre a rotina do clube. A partir de R$ 9,99 para sócios, todas as categorias, e R$ 12,99 para não sócios. No serviço, o torcedor vai poder acompanhar transmissões ao vivo, treinos, entrevistas, bastidores, dentre outros conteúdos totalmente exclusivos. Para mais informações, é só você visitar o site www.leãoplay.com.
Natação, esporte conquista 69 medalhas no campeonato absoluto promovido pela Federação Aquática de Pernambuco. Foram 39 medalhas de ouro, 15 de prata e 15 de bronze, nas mais diversas categorias: infantil 1 e 2, juvenil 1 e 2, júnior 1 e sênior. Futebol feminino. Contando com a maior cobertura do esporte nas redes sociais, sobretudo no Twitter, a equipe feminina do Leão recebeu o líder Ceará na Arena de Pernambuco pelo primeiro jogo das oitavas de final da A2 do Brasileirão Feminino, e isso no domingo, dia 23. Infelizmente, as rubro-negras foram goleadas por 5-0 e terão um trabalho difícil pela frente no jogo de volta. Será no sábado, dia 28, lá no Ceará, onde o Vozão pode perder por até 4 gols de diferença e ainda assim ficar com a vaga das quartas. Que pena, meninas, mas vamos lá. Pois é, torcedor, então estamos aí chegando ao fim da nossa tabelinha rubro-negra, que hoje foi uma triangulação, né, entre eu, Arthur e Gabriele, mas antes temos abraços para mandar aí para a torcida rubro-negra, né, os nossos abraços aí do esportista. Como Gabriele hoje aqui tá fazendo a estreia dela, Gabi, começa aí mandando seus abraços aí, pode começar. Então eu quero mandar um abraço pra minha galera lá do Clube do RT e pra minha amiga Isabelle. Ela torce pro esporte também ou não? Não, mas ela acompanha tudo que eu faço, é uma pessoa que tá sempre comigo. Valeu, tá certo. E aí, Arthur, abraço pra quem hoje? Bom, vou mandar meu abraço lá pro meu amigo Vado, lá da Vila Tamandaré, um lugar legal pra tomar cerveja, na barraca do Vado. Quem gosta de bom futebol, gosta de uma boa barraca, uma boa resenha. Barraca do Vado é o lugar. Um abraço aí, Vado. Valeu. Eu também quero mandar um abraço aí pro companheiro Nivaldo do Esporte Números, que gentilmente me convidou aí pra uma live aí, né, antes do jogo com o Atlético Goianiense nessa segunda-feira. Nivaldo, um abraço aí pra você e pros seguidores aí do seu canal, né, e muito obrigado pelo convite, sempre esse prestígio aí pro Esportices Blogcast. Valeu? Grande nível, um abraço aí pro nível. De Nivaldo. É isso, gente. Estamos então terminando aqui a nossa tabela rubro-negra dessa edição do Rádio Esportices 26. Gabriele, um enorme prazer contar com você aqui. Seja bem-vinda e esperamos que você venha muitas vezes aqui bater essa bola com a gente aqui, né, na tabelinha rubro-negra. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Maravilhoso aí pra mim estar aqui contribuindo com vocês. Valeu. Arthur, um abraço, meu querido. Até a próxima. Abraço, Gabi também. Chegou aí entrosadíssima, deu muita qualidade aí. Ao contrário do esporte, a gente reforça bem aqui o esportista. Pois é, aqui pelo menos faz contratação boa aqui, viu, diretoria? Vamos aprender a contratar com a gente. Valeu, galera. Vamos ficando aqui por aqui. Até a próxima. Se cuidem. Próximo Rádio Esportistas a gente tá de volta. Valeu? Abraço. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Fim de papo na edição de hoje do Rádio Esportices. Nós vamos nos despedindo, mas a gente volta em breve com mais do nosso Leão. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra. Pelo esporte tudo. Se cuida e até o próximo programa. Tchau.